Vá para a aba de análise. O Build Model Check verificará possíveis erros ou falhas de modelagem. Como já executamos esse processo, não o repetiremos. Realize uma análise de autovalores, que pode ser realizada como parte da análise do edifício para calcular as frequências naturais e modos de vibração. Isso dependerá da massa dos andares e da rigidez do modelo. Nenhum carregamento é utilizado na análise. Os resultados da análise de autovalores podem ser usados para fins de projeto sísmico e também podem ser úteis se forem necessários testes em túnel de vento. Exibir o modelo analítico antes da análise. Se essa opção estiver marcada, o modelo analítico será produzido e exibido antes de prosseguir com a análise das forças nos membros. Essa opção é muito útil como pré-visualização e verificação se o modelo físico foi convertido corretamente para o modelo analítico. Atualize as informações de conectividade de todos os membros. Por padrão, essa opção é marcada para garantir que as informações de conectividade dos membros sejam atualizadas antes da análise. Salve os resultados de fundação, coluna e parede para o projeto de fundação combinada em vários blocos. Isso só é necessário quando este projeto será importado por outro projeto. Para o projeto de fundação combinada, clique em Analisar edifícios. A caixa de diálogo de opções de projeto em lote aparecerá, permitindo realizar automaticamente o projeto de colunas, paredes e vigas após a análise. Aconselhamos que isso só seja feito se você tiver verificado cuidadosamente os resultados da análise, caso contrário, o projeto pode ser inútil se as forças de análise estiverem incorretas. Clique em Analisar edifícios sem realizar nenhum projeto. A análise começará e registrará as diferentes etapas no mesmo diálogo. A análise também verificará automaticamente a instabilidade e grandes deformações. Podem surgir mensagens de aviso se forem encontrados problemas. Quando a análise for concluída com sucesso, a caixa de diálogo de mensagens aparecerá resumindo os resultados importantes e avisos se houver. Clique em OK para fechar. Quando a análise for concluída com sucesso, um visto verde aparecerá ao lado do ícone. A data e hora da análise também serão exibidas, o que é uma informação muito útil para verificar quando foi feita a última análise. Após a conclusão bem-sucedida da análise, o relatório de comparação de carga axial será preparado. Clique para visualizar o relatório. O relatório será aberto em uma janela separada de revisão de relatórios. Nessa janela você pode imprimir e visualizar o relatório com várias opções na barra superior. Você também pode exportar o relatório para PDF, Microsoft Word, vários formatos de imagem ou formato web. À direita está o painel de notificações, onde podem ser exibidas mensagens importantes. Observe que o relatório de comparação de carga axial, ALCR, exibe várias tabelas com valores para cada andar e a soma de todos os andares. Vamos agora passar por este relatório em detalhes. O relatório de comparação de carga axial, ALCR, soma todas as cargas mortas e vivas aplicadas em cada andar e exibe as forças axiais nas colunas e paredes de cisalhamento. As tabelas podem ser verificadas entre si para confirmar as cargas aplicadas e as reações. Esses valores precisam concordar entre si dentro de um limite de tolerância padrão de 5%. Um aviso será dado se esse limite for excedido após a análise. Uma alta discrepância pode indicar que há cargas faltando, possivelmente devido a erros de modelagem, como colunas sem suporte. Você deve investigar minuciosamente se há cargas faltando, voltar ao modelo para corrigir a situação e reexecutar a análise para verificar novamente o relatório ALCR. A tabela 1 mostra as cargas totais baseadas em lajes, que são a soma das cargas aplicadas nas lajes, cargas aplicadas nas vigas e peso próprio dos membros. Em resumo, são as cargas de entrada baseadas no que foi modelado. Você pode considerar isso como as cargas mortas e vivas corretas do modelo, desde que as cargas tenham sido inseridas conforme o planejado. A tabela 2 mostra as cargas totais após a decomposição das cargas das lajes para as vigas. São a soma das cargas das lajes decompostas nas vigas, outras cargas aplicadas nas vigas e peso próprio dos membros. Os valores das lajes são todos zero nesta tabela, pois as cargas das lajes são calculadas nas vigas de suporte. A soma das cargas das lajes também é calculada para as paredes, pois as paredes também suportam algumas lajes. A tabela 3 mostra as cargas axiais das colunas e paredes obtidas na análise do edifício. Elas são somadas para cada andar. As cargas axiais são sempre acumulativas, ou seja, o acumulado do andar atual e de todos os andares acima dele.
O ΔG, ou que é simplesmente a carga axial cumulativa do andar atual menos a do andar acima. Isso é equivalente ao peso individual do andar. A reação total na base mostrada deve ser a mesma. A soma total das cargas axiais para o modelo de vigas e lajes nas tabelas 1, 2 e 3 deve ser coerente. Primeiro, verifique se a soma da tabela 2 é igual à da tabela 1. Se a tabela 2 for menor que a tabela 1, há perda ou falta de cargas das lajes. Compare os valores de cada andar para identificar qual andar é o problema. As lajes podem não estar suportadas adequadamente pelas vigas. Você pode verificar na vista de planta se a linha de ruptura, yield line, está desenhada corretamente. Para lajes, tente usar a decomposição de carga por elementos finitos. Se a tabela 2 for maior que a tabela 1, o cálculo da carga das lajes é mais conservador do que o esperado. No entanto, se a diferença for significativa, você também deve voltar ao modelo para investigar. Finalmente, verifique se a soma da tabela 3 é igual ou próxima à da tabela 2. Se a tabela 3 for menor que a tabela 2, há perda de cargas nas colunas e paredes. Por exemplo, as vigas podem não estar suportadas adequadamente pelas colunas, ou vice-versa, com colunas suspensas no ar. Da mesma forma, verifique os valores de cada andar para identificar o andar problemático. Se a tabela 3 for maior que a tabela 2, as cargas axiais são mais conservadoras do que o esperado. No entanto, se a diferença for significativa, você deve voltar ao modelo para investigar. Feche a janela do relatório de comparação de carga axial para continuar.